Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Hoje, quinta-feira, teve mais um jogador concedendo entrevista coletiva. Dessa vez foi o atacante Pedro, que agora é jogador oficialmente do Flamengo. Como eu informei ontem, o Flamengo exerceu a opção de compra junto à Fiorentina, vai desembolsar 14 milhões de euros e vai ficar com o jogador pelos próximos 5 anos. O contrato dele é válido até dezembro de 2025. Só para ressaltar, o pagamento será feito em 6 parcelas, sendo a primeira parcela só em março de 2021. E as outras parcelas, confesso que eu ainda não consegui apurar, ainda não obtive a informação de quando serão pagas. Mas a informação é essa, são 6 parcelas divididas iguais, ou seja, cerca de 2,3 milhões de euros, e a primeira é apenas em março de 2021. E o jogador concedeu a palavra, deu entrevista, falou sobre o fato agora dele ser jogador oficialmente do Flamengo, disse que estava muito confiante para que isso acontecesse, estava feliz, estava ansioso em alguns momentos, mas agora que foi concretizada a negociação, ele de fato é jogador do Flamengo. Entre algumas respostas e outras, eu vou destacar algumas aqui. A primeira dele, ele falando sobre: estou muito feliz e motivado de poder ficar no Flamengo até 2025. Desde o primeiro momento, a minha vontade era permanecer no Flamengo. Feliz e motivado. Graças a Deus, o Flamengo pôde me comprar. Perguntaram para ele também sobre o projeto que ele tem para a carreira dele agora no Flamengo, tendo em vista que ele é atual artilheiro do Flamengo, com 20 gols na temporada. Foi recentemente convocado para a seleção brasileira novamente. E ele respondeu: meu projeto é esse, dar o máximo dentro de campo no Flamengo, junto com meus companheiros. Temos que correr atrás de títulos do Brasileiro desse ano e também em 2021. Meu projeto é conquistar títulos pelo Flamengo. Uma outra resposta super interessante, nem tanto para alguns, para outros sim, pelo menos para mim foi interessante. Eu perguntei para ele sobre o gramado do Ninho do Urubu e o gramado do Maracanã. Só para contextualizar, nas imagens que o Flamengo vem divulgando aí ao longo da semana dos treinamentos do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o gramado parece estar não numa boa condição para treinamento. Acho que poderia estar melhor. Mas como o Pedro está lá no dia a dia, está treinando, está utilizando o gramado, nada mais justo que ele respondesse sobre isso. E eu perguntei sobre o gramado do Ninho do Urubu e também do Maracanã. E o Pedro respondeu de uma maneira simples assim, ele não demorou muito a responder, foi direto ao assunto. Ele falou: tenho visto muita evolução nos gramados. Claro, está acontecendo muito treino aqui no Ninho do Urubu, a gente usa bastante o gramado e muito jogo lá no Maracanã, mas estamos vendo muita evolução sim, nos dois gramados. Pelo menos essa é a opinião do Pedro, atacante do Flamengo agora, novo contrato. O Flamengo, como eu disse, vai desembolsar 14 milhões de euros, pagos em 6 parcelas, e a primeira em março de 2021. E agora vocês vão me perguntar: Vene, o Flamengo conseguiu a compra do Pedro e a venda do Lincoln? Só para contextualizar para vocês aí, o Flamengo iniciou a semana com 2 expectativas: realizar a compra do Pedro, conseguiu, está feito, e-mail enviado à Fiorentina, oficialização do lado da Fiorentina, oficialização do lado do Flamengo, e a venda do Lincoln para o Paphos. Bom, hoje é quinta-feira e eu resolvi apurar sobre esse assunto. E eu soube que o Paphos, depois aí de decisões do Flamengo em rebaixar, entre aspas, o jogador para o Sub-20, esfriou o interesse no jogador. Hoje eu trouxe uma matéria lá no site do Jornal Dia, veículo qual eu trabalho, falando sobre o assunto. E eu trouxe o seguinte: o Flamengo iniciou a semana na expectativa de acertar a compra de Pedro, junto à Fiorentina, e a venda de Lincoln ao Paphos. A diretoria conseguiu exercer a opção de compra e ficou com camisa 21 em definitivo. Já em relação ao jovem, a cúpula rubro-negra corre risco de ver a equipe do Chipre desistir da contratação do jogador. O Paphos, através de um representante brasileiro, entrou em acordo com o Flamengo para contratar Lincoln e desembolsaria 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, que seriam pagos em 8 parcelas para adquirir 75% dos direitos econômicos do atacante. Com isso, restou o acerto do clube cipriota com os empresários do atleta e também com o atacante. Porém, o noticiário negativo envolvendo o Lincoln nos últimos dias, com o Flamengo rebaixando o atleta para treinar nas categorias de base, mês depois de 3 anos no elenco profissional, e afastando e o advertindo, fez com que o Paphos
esfriasse o interesse no atacante, pelo menos por hora. Vale ressaltar que a decisão de colocar o jovem para treinar na categoria de base partiu do diretor executivo Bruno Spindel, que dirigente rubro-negro que discutiu com um dos representantes do Lincoln na última semana no telefone. Além do mais, mesmo que a proposta salarial chegasse às mãos dos empresários de Lincoln, a reportagem apurou, no caso eu apurei, com pessoas próximas ao jogador, que ele dificilmente aceitaria a oferta para atuar no campeonato cipriota, mesmo com a possibilidade de ser transferido para um clube russo que é parceiro do Pafos, como havia promessa nas conversas informais. Lincoln e seu staff acreditam que as ofertas de clubes de mercado com mais visibilidade chegarão em breve. Algo que pesa contra é que em 2020 o Pafos, clube comandado por um milionário russo, atrasou salários recentemente, alegando que encontrou problemas no banco utilizado para fazer o pagamento. Um jogador que eu conversei, um jogador português que atualmente atua no Pafos, confirmou a informação, mas não quis que revelasse o nome dele. E ele disse o seguinte, abre aspas, no ano passado pagaram tudo certo. Este ano atrasaram por problemas do banco, disseram eles. Mas só está um mês atrasado. Nos passaram que para essa semana já vão pagar tudo, porque os problemas do banco já estão resolvidos. Fecha aspas. Um dos clubes que pode voltar a mostrar interesse em Lincoln é o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O clube chegou a fazer proposta oficial para o atacante do Flamengo. A reportagem teve acesso aos valores oferecidos, que são os mesmos oferecidos pelo Pafos, mas em parcelas menores. 4 milhões de dólares, que seriam pagos da seguinte forma: 1,5 milhão de dólares à vista, 1,5 milhão em maio de 2021 e 1 milhão de dólares em outubro de 2021. Nesta quinta-feira, no caso hoje, junto com Noga, Ramon e Lázaro, jogadores que estavam treinando com frequência no profissional, Lincoln participou da atividade no Sub-20 e não tem prazo para retornar aos treinamentos comandados por Rogério Ceni lá no time profissional. Então, esse é o momento, é o cenário do momento do atacante Lincoln. Vene, mas o Flamengo esperava acertar a venda essa semana. Pois bem, esperava. O que aconteceu? O Pafos acertou com o Flamengo, mas não mandou nenhuma proposta oficial salarial para o jogador. Pelo que apurei, o Pafos tinha interesse de enviar uma proposta salarial milionária, que o salário ia aumentando ano por ano, e seriam 4 anos de contrato, além de luvas, direito a carro e moradia pagos pelo Pafos. Mas até o momento, nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 16 horas e 36 minutos, os representantes de Lincoln e o Lincoln não receberam nenhuma proposta oficial. Vale ressaltar, quem fechou todo esse negócio entre Pafos e Flamengo foi um intermediário brasileiro que estava representando o Pafos, porque o Pafos é comandado por um russo milionário, o nome dele é Roman, e esse intermediário brasileiro estava ajudando na negociação com o Flamengo. Com o Flamengo, ok, teve o acerto, já avisei aqui para vocês, o Flamengo já tinha aceitado vender o Lincoln por 4 milhões de dólares, mas restou o acerto aí com o jogador. O que aconteceu? Durante esse período, o jogador foi rebaixado para o Sub-20, decisão a qual foi tomada por Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, e com isso, teoricamente, foi um tiro no pé e uma desvalorização do seu ativo. Vale ressaltar, o Pafos pode ainda fazer propostas, mas propostas com valores menores do que estavam imaginando, tendo em vista que vê o jogador aí numa desvalorização, está no Sub-20 hoje. Então, assim, de fato, é um jogador que, teoricamente, se desvalorizou, mas ainda assim, propostas podem chegar para ele futuramente, janela de transferência. Ele mesmo recebeu proposta na última janela aí de mais de 5 clubes interessados nele. Tudo bem, por empréstimo, mas recebeu proposta e nada impede que essas propostas voltem a acontecer na próxima janela de transferência. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Para finalizar, informação, Arão se machucou, como vocês puderam ver mais cedo. Teve uma lesão constatada na parte posterior da coxa direita, mais uma lesão muscular no elenco rubro-negro, e Diego é dúvida para o jogo de domingo. É um jogador que também está sendo tratado pelo departamento médico ao longo dessa semana. Com isso, sem Arão, sem Diego, sem Thiago Maia, que está operado de sua volta em 2021, João Gomes, promessa das categorias de base do Flamengo, que vem treinando aí como profissional nos últimos dias, pode pintar na equipe titular do Flamengo no domingo, que enfrenta o Santos às 16 horas no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Valeu, obrigado por acompanhar, compartilhe aí com os amigos e tamo junto. Valeu!